Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Estamos de volta com o nosso programa Pai das Misericórdias, entrando em sua casa e você também entrando em nosso santuário, para que juntos nós possamos rezar ao Pai e também ouvir dele os seus ensinamentos, através da catequese que o Papa Francisco nos apresenta sobre os vícios e as virtudes. Ainda continuando a falarmos sobre a tristeza. Nós vamos tomar o texto de Lucas, capítulo 24, versículos de 17 a 21, que nos diz o seguinte: Perguntou-lhes então: De que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: És tu o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu nestes dias? Perguntou-lhes ele: Que foi? Disseram: A respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar a Israel, e agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. Mas há uma segunda tristeza, que ao contrário, é uma doença da alma. Nasce no coração do homem, quando se esvaece um desejo ou uma esperança. Aqui podemos referir-nos à narração dos discípulos de Emaús. Aqueles dois discípulos partem de Jerusalém com o coração desiludido e ao desconhecido que os acompanha. A uma certa altura confidenciam: Esperávamos que ele, isto é, Jesus, haveria de libertar Israel. A dinâmica da tristeza está ligada à experiência da perda. No coração do homem nascem esperanças que às vezes são frustradas. Pode ser o desejo de possuir algo que, ao contrário, não se consegue obter, mas também algo importante, como a perda de um afeto. Quando isto acontece, é como se o coração do homem caísse num precipício, e os sentimentos que experimenta são desânimo, fraqueza de espírito, depressão, angústia. Todos passamos por provações que geram tristeza em nós, porque a vida nos faz conceber sonhos que depois se desfazem. Nesta situação, alguns, depois de um período de turbulência, confiam na esperança, mas outros mergulham na melancolia, deixando que ela apodreça o coração. Sente-se prazer com isto? Reparai, a tristeza é como o prazer do não prazer. É como pegar num doce amargo, sem açúcar, mal, e comer este doce. A tristeza é um prazer do não prazer. Olha que interessante isso que o Papa nos coloca, né? Fazendo ele essa catequese, olhando para esta realidade dos discípulos de Emaús, que voltam para casa depois da paixão e morte de Jesus. Eles tinham uma expectativa de que o Messias ia vir libertar Israel, e ficaram frustrados, né? Frustrados e voltam para casa, e essa tristeza que invadiu o coração deles nem permitiu que eles enxergassem aquele que estava do lado deles. Vocês já perceberam que quando a pessoa fica muito triste, por mais que você mostre a porta de saída, ela parece que não consegue enxergar a saída da sua tristeza, de tão profunda que ela está, de tão frustrante que é aquele momento, que demora para a pessoa acordar e enxergar. Aqueles homens também vivenciaram essa tristeza, que sequer nem reconheceram Jesus que estava do lado deles, conversando com eles. Então vejam que o que ela pode fazer ao nosso coração, né?
o que ela pode causar em nós. Uma cegueira, né? Uma incapacidade de ver as coisas, as realidades, porque nos sentimos frustrados com algo que nós estávamos apegados. Eles estavam apegados naquele Messias que ia salvar Israel, que ia fazer isso, fazer aquilo outro, né? E que era muito poderoso. Então, é como olhar para a morte de Jesus e dizer, qual foi a vitória dele? E aí Jesus vai fazer o quê? Vai contar para eles, vai relembrar eles, vai trazer à memória deles todos os acontecimentos. E nesse momento é que eles vão percebendo que a partir do entendimento de tudo que aconteceu, é que eles vão começar a enxergar. Por isso que há certas ideologias que querem fazer com que as pessoas não pensem, com que as pessoas não percebam as coisas, com que as pessoas não raciocinem, não sejam inteligentes para entender o que está acontecendo e provocar uma mudança. Assim nós também, porque se nós nos fechamos, se nós nos encurralamos numa tristeza, numa falta de conhecimento das coisas, nós somos fáceis de ser manipulados, controlados, porque se enxergamos a verdade nos liberta. Não é isto que diz o evangelista, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então a tristeza, ela nos impede de ser livres, ela nos impede de conhecermos a verdade. Por isso que é preciso dar ouvidos a Deus, ouvir a verdade para a gente compreender, para a gente entender o que está acontecendo. Porque há um apego à tristeza. Alguém que perde, por exemplo, um casal de namorados que encerra o relacionamento e o outro não aceita perder o outro. Então, esse tipo de tristeza leva a pessoa realmente a uma melancolia, a uma depressão, a uma série de coisas. Ou quem perdeu um bem, ou quem perdeu, sei lá, a vida de alguém também, né, que partiu, que não queria perder aquele negócio, queria estar com ele, queria estar seguro. Não, é meu, não vai embora, não, sabe? Aceitar a perda também, para que não fique escravo. Então, quando o Papa fala de a tristeza ser um prazer do não prazer, né? É aquela pessoa que não aceita perder e ela se prende naquilo e se sente um prazer do não prazer, né? Quer dizer, se fixa naquilo de tal forma que ela não tem prazer na vida, né? É o prazer do não prazer, né? É esse condicionamento, esse fechamento que leva à morte. Mas, quando nós tomamos consciência das coisas, a gente muda de atitude, muda de reação. Como aconteceu com esses dois discípulos. Porque quando eles abriram os olhos e viram a realidade, e viram o que estava acontecendo, aí eles saem dessa tristeza e voltam à alegria novamente. Deus não quer que você e eu morramos de tristeza, ou de que você e eu vivamos escravos dela. Ao contrário, Ele está pronto a nos libertar de qualquer tristeza opressiva e depressiva. Por isso, não tenha medo de confiar em Deus e entregar a Ele a sua vida. Por isso nós vamos agora rezar e colocar nas mãos do Pai o nosso coração, a nossa vida e todos os nossos sentimentos, para que, iluminados por Ele, sejamos libertos por Jesus, nosso Senhor. É Ele quem caminha conosco em nossas tristezas, viu? E às vezes a gente custa enxergar Ele, mas preste atenção. Vamos rezar então. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos.
Deixo a bênção de Deus misericordioso sobre você, a sua casa, a sua família e o seu trabalho. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.